Olá, alunos. Professor Ivani está com mais uma videoaula. Vou estar aqui resolvendo algumas questões do Enem. A nossa parte 3 da videoaula sobre funções oxigenadas. Então, vou estar trazendo aqui algumas questões relacionadas às funções oxigenadas. Então, vou estar aqui com Química Orgânica. Deixe seu like, deixe seu comentário e também inscreva-se no canal. Nossa primeira questão é do Enem 2009, caderno azul. O uso de protetores solares em situações de grandes exposições aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente, uma das características que ele já está dando aqui, nossa primeira característica, anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma das suas extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solar? Então, pessoal, vamos aqui para a resolução desta questão. Observando aqui, pessoal, ele deu 4 características, né? Ele deu 4 características. A primeira característica é a do anel aromático, né? O anel aromático, vou mostrar aqui como representar o anel aromático. O anel aromático pode ser representado da seguinte forma, ou dessa forma. Essa é a nossa primeira característica. Segunda característica, pessoal, que eles nos deu que o exercício aqui nos fornece, o texto nos fornece, é a conjugação. Conjugação, como ele diz aqui, conjugação é definida como ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Então, essa conjugação é representada da seguinte forma, né? Vou colocar aqui do ladinho. Nossa terceira característica é o grupo carbonila, né? Terceira característica, grupo carbonila. Posso representar a carbonila. Um carbono com o oxigênio, né? Dupla O. Então, essa aqui é a representação da carbonila. E a outra característica, pessoal, é uma parte apolar. A parte apolar, pessoal, são os hidrocarbonetos, né? Apresenta uma grande cadeia de hidrocarbonetos. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A primeira, pessoal, se ele está dizendo que tem um anel aromático, então eu já posso eliminar aqui a B, que não tem o anel aromático. Vou ficar com a A, C, D e E. Logo, ele diz que cadeias conjugadas, né? Então, ele fala da conjugação, que é a nossa segunda característica, pessoal, que é a ligação dupla próximo ao anel aromático aqui, né? A ligação dupla. Então, qual é o que está aqui com a dupla ligação? Então, a gente tem a B e a E. Então, eu já vou eliminar a D, né? Porque não tem a dupla ligação. Já vou eliminar aqui a D. Já. E depois ele pede uma carbonila, né? Que tenha uma carbonila. Então, a gente já vai eliminar mais uma, que a gente elimina aqui a C, porque não apresenta nenhuma carbonila. Então, vou ficar aqui na dúvida entre a A e a E. Só que ele diz, pessoal, a nossa quarta característica é que uma parte, né, em uma das suas extremidades, uma parte apolar é responsável por reduzir a solubilidade do composto em água. Então, uma parte é apolar,
Então, aqui eu já vou eliminar a alternativa A. Então, a resposta aqui correta vai ser a alternativa E, por uma parte apolar, né, que é os hidrocarbonetos. Vamos para a questão Enem 2010, pessoal. Aqui, essa questão fala da curcumina, né, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, né, extraído da raiz de curcuma, ou açafrão da Índia. Aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por causa das culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Então, pessoal, não precisaria nem ler, né, esse texto, você já poderia ir para cá, para o que interessa. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Então, aqui você tem, né, a estrutura e vai identificar os grupos funcionais. Então, o primeiro grupo aqui, pessoal, você tem um oxigênio entre carbono, você tem um éter. Você tem aqui uma carbonila aqui no carbono, então você tem uma cetona. Você tem aqui um oxigênio com hidrogênio aqui ligado numa dupla ligação, você tem um enol. Aqui você tem um éter novamente. E aqui você tem um fenol, uma hidroxila ligado a um aromático, você tem um fenol. Novamente aqui você tem um fenol. Então, qual seria a alternativa correta? Éter e álcool? Não, né? Não tem álcool. Éter e fenol? Alternativa correta aqui é a B. Éster e fenol não. Aldeído e enol não. Aldeído e éster não. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Então, pessoal, vamos aqui para o Enem 2012, né? Que ele fala sobre os biopesticidas, né? O texto. Se você quiser ler o texto no Enem, você lê. Senão, você já vai para o que a questão pede, né? Identifique as funções orgânicas, né? Que pede para identificar as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, não é necessário você ler o texto. Então, você vai aqui para as estruturas, né? E vai descobrir quais são essas funções. A gente tem de início aqui, no primeiro biopesticida, nós temos a acetona. A acetona é representado da seguinte forma, né? Tá no grupo cetona. Temos aqui no primeiro biopesticida a piretrina, nós temos a acetona, temos também aqui o grupo éster, representado da seguinte forma, né? Aqui na outra nós temos a acetona, temos o éster e temos aqui a acetona. Então, aqui a alternativa, pessoal, nós temos éter e éster, não, né? Cetona e éster, sim, aqui a alternativa correta. Álcool e cetona não, aldeído e cetona não. Éter e ácidos carboxílicos também não. A alternativa correta, a alternativa B. Ainda do Enem 2012, pessoal, vamos responder a seguinte questão 58, que fala sobre a própolis. É um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso. A estrutura está mostrada a seguir, né, que é essa estrutura. O ácido carboxílico e o álcool, capazes de produzir o éster em apreço, por meio da reação de esterificação, são respectivamente. Então, vamos mostrar aqui o ácido
mostrar aqui, pessoal, o ácido mais o etanol. Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Fazer menor aqui para poder entender melhor. Aqui, pessoal, o ácido carboxílico e o álcool, capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação, são respectivamente o ácido benzoico e o etanol. Então, aqui de início de cara mesmo, a resposta já é a alternativa A. Porque o ácido carboxílico, pessoal, é o ácido benzoico e o álcool é o etanol por meio da reação de esterificação descrita, né? Então, a gente tem como resposta correta o ácido benzoico e etanol. Próxima questão no Enem 2014. Enem 2014. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme a representação química que dá origem ao aroma de baunilha. Então, na vanilina estão presentes as funções orgânicas, né? Quais são as funções orgânicas nessa estrutura? Nós temos aqui, pessoal, o fenol, que é ligado a esse anel, né? Nós temos o fenol. Temos também aqui éter, né? Um éter, que é um oxigênio entre carbonos. Tem aqui um aldeído, né? Aqui no meio nós temos um aldeído, que é representado da seguinte forma. Então, nós temos um aldeído, sua representação, e a alternativa correta vai ser aldeído, éter e fenol. Sim, né? Nós temos um aldeído, éter e fenol. Álcool, nós não temos álcool. Na C também não tem álcool. D, cetona também não há. Cetona não existe. Ácido carboxílico também não. Alternativa A é a alternativa correta. Então, pessoal, vamos para o Enem 2015, né? Você nem precisa ler esse texto, né, todo para saber o que é que a questão está pedindo. A questão pede as funções orgânicas desses dois compostos, que é o composto A e o composto B. Né? Então, aqui no composto A, a gente já vê de cara, pessoal, que nós temos aí uma hidroxila, que é essa hidroxila ligado ao carbono saturado. Né? Se essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, nós temos já de início aqui um álcool. Então, temos aqui um álcool no composto A. Né? No composto B, pessoal, ele já complica mais um pouquinho, né? Porque ele dá aqui a cadeia condensada, né? Ele já condensa aqui um pouco. Então, vou abrir aqui essa estrutura. Como ele dá 2 oxigênios, eu sei que a gente tem aqui um éster. Então, essa questão não é difícil, né? É questão fácil, só para você dizer qual é a função orgânica, né, nesses dois compostos. Então, aqui a gente tem o álcool no primeiro composto e temos aqui um éster no segundo composto. Então, aqui álcool e éster, né? Aqui a resposta, a alternativa A de início aqui. Já na questão do Enem 2017, pessoal, o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surge como alternativa ao uso do diesel do petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, aqui os glicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e alcoóis de baixa massa molar, como o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Aqui, a função química presente no produto que representa o biodiesel é nada mais do que o éster. Então, aqui a gente tem como resposta
correta, pessoal, a alternativa B, que a gente está falando aqui do éster, né? É uma questão também fácil. Pessoal, vamos aqui para o Enem 2019. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol conforme o esquema de reação e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Uma das coisas aqui, pessoal, que quando você começa a ler a questão, dá uma clareada na alternativa que você já vai responder. Reação de transesterificação. Ele já falou em outro Enem, né? Se você vem respondendo as questões do Enem, você vai observar que em algum momento você viu esse nome em alguma das questões de Enem. Então, o composto A representado no esquema de reação é o metano, metanol, éter metílico, ácido etanóico ou anidrido etanóico. Então, pessoal, o que é uma reação de transesterificação? Uma reação de transesterificação é uma reação química entre éster e um álcool, né? Entre um éster e um álcool. E nós temos aqui, pessoal, a estrutura do PET, um éster, né? Nós temos aqui um éster e um álcool, né? Então, qual dessas alternativas tem um álcool, pessoal? Finalizando aqui, transesterificação é uma reação química entre um éter e um álcool, do qual resulta um novo éster e um novo álcool, né? Resulta um novo éster e um novo álcool. A alternativa B aqui tem um álcool, porque aqui nós temos um metanol, ol, terminação ol, álcool, met, porque tem um carbono, porque tem ligação simples, e ol, porque faz parte do grupo dos alcoóis, né? Faz parte aqui dos alcoóis. Então, essas outras alternativas você já descarta. Então, aqui você tem um metanol. O álcool utilizado aqui nessa reação é o metanol. Questão ainda do Enem 2019, pessoal, é uma questão também bem simples, né? Uma questão mais enxuta, sem texto. Então, aqui uma questão direta. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo cada vez mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Temos as três estruturas, né, de corantes naturais. Então, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbonos terciários, ligações duplas de configuração cis, átomos de carbonos de hibridização sp3. Então, pessoal, a propriedade comum a essas estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de cadeia conjugada. Cadeia conjugada, né, se você está estudando as questões do Enem. Aqui para vocês, pessoal, a questão do Enem, em que ele fala o que é uma conjugação. Então, o que é uma conjugação? A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Voltando aqui para a nossa questão, se você observar essa alternância, né, nós temos uma ligação simples e ligação dupla. Ligação simples, ligação dupla. Ligação simples, ligação dupla. Simples, dupla, né? Então, você vê aqui essa alternância entre ligação simples e ligação duplas em toda a cadeia, né, e nesses compostos. A propriedade comum às estruturas que confere a cor esses compostos é a presença de cadeia conjugada, como você pode observar. Essa é a alternativa correta, a alternativa A.